Olá a todos, meus alunos, minhas alunas dos novos anos. Finalmente estamos chegando ao final do bimestre, nessa loucura que a gente está nesses últimos tempos. Está sendo, como muitos me relataram na avaliação, está sendo um pouco difícil se adaptar ainda, mas está difícil para todo mundo. A gente está tentando o nosso melhor e eu estou gostando muito das respostas de vocês sobre como vocês estão se sentindo. Isso para mim é importante saber, tá? Hoje, essa aula de hoje que eu estou gravando, como eu deixei uma informação na plataforma Iônica, a gente vai ter um trabalho, a gente conversou na quinta-feira também na aula online, sobre esse trabalho que é para finalizar o bimestre, e eu venho trazer então as orientações. Esse material já está na plataforma Iônica, então só vou explicar para vocês sobre o material. Mas antes disso, eu deixo um recado que dia 25/6, quinta-feira novamente, às 11 horas, a gente tem nossa aula online de novo, tá? Então espero que mais pessoas possam participar dessa aula. Nessa aula de quinta-feira a gente vai fazer a correção da avaliação, vou explicar para vocês as questões uma por uma, dizer como foi o critério de avaliação, qual que era a resposta correta, por que era a resposta correta, tá? Então a gente vai conversar sobre a avaliação na quinta-feira. Além disso, também caso alguém tenha alguma dúvida, vai poder tirar dúvidas sobre o trabalho na quinta-feira, tá? As orientações do trabalho então, tá? Eu já dei uma aula para vocês sobre esse tema. Foi a aula 3, se eu não me engano, em que a gente tratou sobre a crítica de cinema, em espanhol, la crítica de cine. Sim? Esse é um tema que está na página 40 da apostila. Na página 40 vocês têm um exemplo de crítica de cinema, de crítica de cine. Na página 41 tem alguns exercícios sobre, tá? Então, para esse trabalho, eu peço que vocês releiam a página 40 e 41 da apostila, reassistam a videoaula 3, que é intitulada Crítica de Cine, em que eu explico sobre a crítica de cinema, o que é esse texto, como que ele é escrito, qual que é a finalidade, tá? Pesquise novamente sobre o tema. Busque entender qual é a finalidade desse texto, quais são as características desse tipo de texto. Pesquise na internet modelos de crítica de cinema. Tá? Eu coloquei na prova uma questão sobre cinema, em que tinha um filme, uma ficha técnica do filme e alguns comentários críticos sobre. A questão era para vocês pensarem sobre esse tipo de texto. A ficha técnica ela faz parte da crítica de cinema, geralmente. Então, a ficha técnica é para vocês se acostumarem com o gênero crítica de cinema em que aparece a ficha técnica. Tá? Por que a ficha técnica? Porque tem algumas informações sobre o filme que são importantes, como estava na prova lá. Será que a ficha técnica não é importante numa crítica? É irrelevante você saber onde que foi produzido o filme? Quem que são os atores principais, quem é o diretor do filme, quem que produziu, tá? Qual que é o ano, qual que é a língua do áudio original, são informações importantes, que geralmente a crítica de cinema traz antes da apreciação crítica propriamente dita. Se vocês verem lá na apostila, tem esse exemplo do filme Crepúsculo, em que tem lá a ficha técnica em espanhol e a crítica desse filme em espanhol também. Tá? O exemplo que eu usei na videoaula foi o filme Avatar, tá? Que é um filme que eu gosto bastante, e tem ali então a estrutura, uma ficha técnica bem rápida, uma imagem da capa do filme, tá? Aparece o nome da pessoa que escreveu a crítica lá em cima, tá? A sinopse, o que é uma sinopse? É um pequeno resumo do filme. Tá? É um resuminho em que você vai contar os fatos principais do filme, geralmente de 5 linhas, curtinho, ou menos. E aí, seguindo, então, tem daí um comentário com a opinião de quem está escrevendo, opinião, o que achou do filme, o que é interessante, o que poderia ser melhor, o que chamou atenção, o que é diferente de outros filmes, por exemplo. Tá? E
no fim, uma nota do filme geralmente aparece, né? Que nem aí apareceu por estrelas, que é a valoração. Algumas pessoas perguntaram na aula online de quinta-feira: o que é a valoração, professor? Valoração é uma opinião valorativa, né? Você dá uma opinião que valoriza positivamente ou negativamente o filme, no caso da crítica de cinema, tá? Então, pesquisem mais sobre crítica de cinema, porque a nossa proposta de atividade, então, vai ser escrever uma crítica de cine em espanhol, tá? Já que você tem uma ideia dessa crítica de cinema, é hora de exercitar, então. Escolha um filme de sua preferência, um filme que você goste, que você tenha assistido recentemente ou tenha assistido mais de uma vez. Se quiser e precisar, não é obrigatório, reveja o filme, tá? Para lembrar também, né? Você gosta do filme, mas assistiu faz muito tempo, quer relembrar alguma coisa? Busca o filme, né? E assiste novamente. Pesquise dados sobre o filme na internet, gente. Use a internet a favor de vocês. Procurem a ficha técnica. Tem um site que é muito interessante, que é o IMDb. Vai estar na plataforma Iônica o link, tá? IMDb tem a ficha técnica dos filmes, tá? Pesquisa a ficha técnica. Por quê? Porque na crítica de cinema tem que aparecer a ficha técnica. Uma ficha pode ser resumida. Ano, país em que foi produzido, diretor, gênero, para vocês exercitarem o gênero cinematográfico em espanhol. Por exemplo, es uma película de ciência ficção. No caso de Avatar, na película de ciência ficção. É um gênero cinematográfico em espanhol que o nome é um pouco diferente de português, que a gente chama de ficção científica. Em espanhol, ciência ficção. Então, busquem os gêneros cinematográficos para saber do que se trata esse filme, se é animação, terror, suspenso, etc. Use como referência o material da página 40 da apostila, além do material da videoaula 3, em que eu dei uma aula só sobre crítica de cinema. Importante, vocês reassistirem, tá? E o texto deve ter pelo menos 10 linhas, o trabalho, e no máximo 20. Pode ser muito longo também. Pelo menos 10 linhas e deve ser em espanhol. O trabalho de espanhol deve ser entregue em espanhol. O objetivo não é que vocês escrevam tudo correto em espanhol, esteja tudo certo 100% com um falante nativo. Não é isso. O objetivo é que vocês tentem escrever em espanhol, tentem exercitar o que vocês aprenderam ou o que vocês não conseguiram aprender e queiram reforçar. Eu quero reforçar as expressões de valoração, expressões de opinião que aparecem na crítica de cinema. Tá? Eu penso que, creio que a película é buena, ou creio que a película é mala. E exemplos de expressões de opinião que vocês podem usar e exercitar. Então o objetivo é que vocês tentem. Eu vou avaliar a tentativa e a criatividade de vocês na realização do trabalho. Tá? Pode adicionar imagens. Importante que apareça pelo menos a capa do filme, que sempre costuma aparecer, assim como estava na prova. Pode imprimir e cortar a capinha do filme, tá? Pode desenhar, se alguém é bom em desenhar, pode desenhar alguma coisa relativa ao filme. Usem a criatividade de vocês, tá? As informações importantes, então. Tem duas. Primeiro de tudo, data de entrega 29/6. Tem que ser no dia 29, porque no dia 30 eu vou fechar as notas, né, para a gente finalizar o bimestre. Então, dia 29 vocês entregam o trabalho, dia 30 eu vou trabalhar o dia todo para corrigir os trabalhos e entregar as notas de vocês. É importante que vocês façam, porque no primeiro bimestre teve muitos alunos que ficaram em recuperação, não porque foram mal na prova, ou porque não entenderam o conteúdo, mas porque deixaram de fazer a autoavaliação, por exemplo, tá? Que é um componente avaliativo da disciplina. Então, se você deixa de fazer, acaba que isso pode te prejudicar de alguma forma. Tentem fazer. Não é difícil, usem a criatividade, procurem exemplos. Tá?
Tá? Não vale copiar da internet, eu vou saber. Tá? Mas busquem fazer vocês por conta própria, do jeito de vocês. Tá? Levem a sério essa chance que vocês têm com esse trabalho. E para entregar, então, tem duas opções. Vocês podem digitar no computador e enviar por e-mail, ou então escrever à mão e tirar uma foto ou digitalizar a página que vocês escreveram e digitalizar pelo celular mesmo. Tem alguns aplicativos que digitaliza documento assim, com a câmera do celular, não é difícil, tá? Só buscar na Play Store, na App Store, por exemplo. E depois tirar essa foto ou digitalizar, enviar por e-mail também, que é a única forma de entrega, certo? Caso vocês tenham alguma outra dúvida sobre o trabalho, na quinta-feira a gente tem a aula online, vocês podem conversar comigo por lá, ou enviem e-mail para mim, ou deixem recado na página do Facebook do professor, que eu já passei para vocês, tá? Ou então na plataforma Iônica. Tá? Façam bem feito o trabalho, porque se ficar bem legal, eu vou tentar publicar na minha página do Facebook, lá do professor Lincoln Freitas, eu vou publicar os trabalhos de vocês, se vocês autorizarem, tá? Para a gente divulgar, né, o que vocês fizeram na disciplina, certo? Muitas gracias por la atención, hasta luego e adiós.